Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Estado da Saúde, Antônio Luiz, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Não para falar de segurança nem de Brasília, mas para falar aqui da retomada das cirurgias eletivas que estavam suspensas desde o final do ano passado. Recomeçam quando, secretário? Bom, o doutor Disseu, que é o superintendente de média e alta complexidade, ele baixou uma portaria para hospitais voltarem hoje, dia 11 de janeiro. Então, tinha uma portaria anterior que era suspensa até ontem, dia 10. Então, hoje deverão voltar já as cirurgias eletivas nos hospitais. E as pessoas que estavam na fila deverão seguir essa fila e os hospitais irão obedecer essa fila para chamá-los para as cirurgias. E a situação? Que hospitais, secretário? O HPM é um hospital, o HGV é um hospital, tem Floriano, que também é um hospital, Paraíba é um hospital, então vários hospitais, os hospitais regionais são maiores que fazem cirurgias eletivas. E a fila, secretário, como está? Há muito represamento de cirurgias eletivas e quais os casos assim que exigem uma maior agilidade? Bom, nós temos cirurgias que estão represadas de ortopédica, cirurgia cardíaca, alguma cirurgia de bucomaxilofacial. Então, são cirurgias que, às vezes, vêm tudo para o HGV e poderia ser feito, às vezes, em algum outro hospital do interior, como, por exemplo, Parnaíba ou Floriano, e aí desafogando aqui leitos no HGV para que possa fazer cirurgias diversas. Então, hoje, é muita ocupação no HGV para a cirurgia ortopédica, que se eu colocasse isso para fazer em hospitais como HPM, por exemplo, que pode fazer, ou Floriano, ou outro hospital como Parnaíba, por exemplo, a gente poderia desafogar aqui o HGV, os leitos, e colocar pessoas com cirurgias diversas, que não só ortopédica. Secretário, com essa retomada, inclusive, é possível zerar essa fila ou elevar ela a um percentual muito pequeno, assim, uma projeção a um mês em que a gente possa chegar a esse objetivo que é do Estado inteiro? Aliás, eu acrescentaria, secretário, nesse sentido de descentralizar, o que vai ser feito para equipar os hospitais do interior também com pessoal para poder pulverizar assim, essas cirurgias que são tão necessárias? Bom, isso é um trabalho que está sendo feito pelo superintendente Disseu, está vendo com os novos diretores, nós estamos em conversa com a diretoria dos hospitais, nós estamos, na verdade, esse mês é um mês de nomeação de pessoas, mas o que está voltando agora das eletivas são as cirurgias que estavam programadas nos hospitais que estavam programados. Essa parte de planejamento, de onde vai melhorar, onde vai realmente receber para cirurgias novas, até o final do mês deveremos ter alguma solução para isso. Então, a fila não vai andar rapidamente como deveria ser, mas ela vai começar a andar. E até o final do mês, com o Disseu, com o doutor Alderico, com mais o pessoal de hospitais que vão ser nomeados semana que vem, no máximo, nós temos alguma possibilidade de receber ou de fazer cirurgias em hospitais do interior. E como está a formação da equipe? Isso foi referência, inclusive, a período, um mês de janeiro, a equipe está toda formada. Saúde não é só aqui, a capital, há também as direções regionais, as gerências regionais e também as direções dos principais hospitais do interior. Essa situação já está próxima a ser superada, já está concluída? Como é que está o andamento, secretário? O nosso governador Rafael Fonteles nos deu um prazo até depois de amanhã para ter toda a relação de pessoas que foram selecionadas, porque hoje a gente vai conversa com todos os diretores, faz uma seleção, a gente conversa, pesquisa, vê o currículo, entrevista a pessoa para alinhar todo o discurso do governo com o plano de governo para que a pessoa assuma sabendo que vai pegar um trabalho mais pesado do que ele poderia pensar que ia pegar. O caso de Floriano, por exemplo, o gestor de Floriano que está aqui hoje no HGV, né? Isso. A situação de Floriano já do hospital Tibério Nunes já foi resolvida? Ainda não. Estamos ainda com 3 avaliações e até amanhã iremos levar para o governador bater o martelo para ver quem das 3 ele vai escolher, porque são 3 que foram selecionados, né? Secretário, quais devem ser as metas estratégicas dessa nova gestão? Bom, no plano de governo do Rafael Fonteles, tem várias metas lá, várias promessas de realização durante 4 anos. Então, uma delas é construir hospitais, maternidade de Picos, Floriano e de Bom Jesus, de descentralizar exames laboratoriais para que o pessoal do interior faça exames laboratoriais com mais facilidade, sem ter que vir a Teresina. Fazer também a parte de oncologia, ter algum hospital em Parnaíba, por exemplo, que receba o pessoal de oncologia com mais quantidade do que hoje recebe. E abrir serviço em outros hospitais regionais maiores. Tem também
a telesaúde, que nós estamos em processo de avaliação, de pesquisa, para que a gente consiga também fazer exames ou consultas com pessoas do interior, e aí a pessoa não precise vir para Teresina para fazer um exame que pode ser feito por telesaúde. Claro que não é todos os exames, não é toda pessoa que pode fazer isso, mas a gente vai fazer um trabalho que a pessoa consiga, em alguns casos simples, ou até alguns casos mais avançados, mesmo sem ter lá um especialista no interior, aqui ter uma central com especialistas que recebam virtualmente a pessoa e aí consiga dar um diagnóstico e passar um remédio para que a pessoa que esteja lá recebendo oriente melhor o paciente. Secretário, agora sobre Covid, a gente também não pode deixar de perguntar, o Estado vem tendo uma estabilidade em relação a novos casos e a população fica nessa expectativa. É necessário ainda usar máscara? Não é necessário? Tendo em vista os dados que a Secretaria de Saúde tem hoje, pode vir um novo decreto? Hoje a gente tem a necessidade, né, a determinação do uso dessa máscara em ambiente fechado. Pode haver um decreto autorizando o desuso dessa máscara nesses locais? Bom, com as informações que temos hoje, os dados de hoje, né, de ontem, né, no caso, ontem à noite, que saiu do boletim Covid, embora pareça esteja em estabilidade, mas a redução não aconteceu porque teve dados represados de setembro do ano passado, que foram incluídos agora nessa semana. Então, na verdade, se você tirar essa parte anterior, há uma queda grande de casos, e aí certamente que esses números poderão possibilitar uma reunião do COI, que será hoje à tarde, inclusive, para definir alguma atitude a ser feita, até mudar essa obrigação de usar máscara em ambiente fechado. Não posso dizer isso que vai ser feito, porque depende do COI fazer uma avaliação mais assim, criteriosa dos números. Em relação ao programa de vacinação, a oferta de vacina, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado? Bom, as vacinas estão andando normalmente, nós estamos com dificuldade com as vacinas para crianças, né? Porque o Ministério da Saúde não liberou nenhum estoque para os estados ainda. Estamos em conversa para tentar agilizar isso, mas eu acho que a mudança do governo deve ter atrapalhado um pouquinho isso. Mas a gente espera que as vacinas normais, as pessoas procurem os órgãos de vacinação para manter o plano de vacinação em dia e vamos aguardar para ver quando vai ser reposto o estoque de vacinas para crianças. Secretário, alta complexidade, né? A Covid, ela, na verdade, trouxe à tona essa necessidade de avanço em termos de leitos nesse sentido. No Brasil inteiro, no Piauí, não foge a regra. E ficou um legado aí da própria pandemia, né, dos casos que necessitaram ser tratados. Por exemplo, no Hospital da Polícia Militar, 10 leitos lá de UTI. É plano da Secretaria de Saúde também estabelecer, né, criar novos leitos para alta complexidade? O diretor do HPM fala que lá há uma intenção e uma possibilidade de se tornar um hospital de alta complexidade. Hoje é de média. Existem conversas nesse sentido? O que está traçado nesse aspecto? Inicialmente, nós precisamos fazer as unidades trabalharem para dar um atendimento digno às pessoas, que as pessoas cheguem lá e recebam o serviço que hoje está sendo oferecido de maneira digna. Após a gente resolver essa parte, atendimento digno, nós vamos trabalhar com um aumento de serviços em hospitais. Óbvio que o HPM é um hospital que, com pouca coisa, ele pode oferecer serviços, por exemplo, de cirurgia ortopédica complexa. Hoje ele faz cirurgia ortopédica mais simples. Então, para aumentar a complexidade, ele tem que ter mais equipamentos para ele e mais algum profissional e tem que habilitar. Porque não adianta você fazer um serviço aberto no hospital e não ter habilitação para que o governo receba dinheiro federal. Então, há muita coisa hoje o Piauí faz em hospitais que não são habilitados formalmente no Ministério da Saúde e não recebe por isso. Então, quem paga é o governo, que é o Tesouro. Então, isso impacta muito fortemente no Tesouro, de tal maneira que o índice que era obrigatório de 12% de aplicações de saúde no ano passado foi mais de 15%. Por quê? Porque tem dinheiro que poderia ser recebido federal e não é porque os hospitais não estão preparados para ter habilitação. Então, falta uma burocracia ser feita lá em Brasília para que, depois de 6 meses que a pessoa faça o serviço, receba uma habilitação. Mas tem um hospital com 2 anos fazendo o serviço que não tem habilitação por alguma burocracia que não foi feita ainda. E a integração com os municípios, vez por outra, por exemplo, aqui Teresina, lamenta o grande volume de recursos do Tesouro Municipal,
muito além do que a Constituição determina para a saúde, e um dos fatores, não digo todos, o principal, mas um dos fatores é exatamente esse fluxo de pacientes interior capital com relação aos hospitais da capital sobre a responsabilidade do município. Vê só, com relação ao cofinanciamento, tem um decreto do governador que estipula um valor mensal a ser pago para municípios e é proporcional ao que tem lá de atividade. Também foi criada uma lei que é o ICMS Saúde. Então, tem o ICMS Educação e o ICMS Saúde, que era para esse ano começar já a valer. É uma compensação, né? Que os municípios que têm algum índice atingido consigam ter um valor maior a receber da repartição do ICMS. Isso não está sendo aplicado agora, o TCE tomou a decisão de manter o mesmo indicador do ano passado, porque alguma prefeitura que achou que ia perder entrou com alguma reclamação e aí está em julgamento no TCE. Mas foi uma forma que nós encontramos, que o país está encontrando, de premiar com repartição de ICMS, municípios que tenham realmente uma atividade de saúde boa, com indicadores bons, para poder ganhar mais dinheiro de ICMS. Também na educação. Quem tem uma educação melhor que o município recebe uma parte maior de ICMS. Então, essa parte de cofinanciamento, às vezes tem algum problema de atraso, mas também nós temos grande problema de receber dinheiro da Fundação Municipal de Saúde, por exemplo. Então, eu tenho um hospital que produz, como em Teresina, que é gestão plena, todo o dinheiro que vem de produção vem para a Fundação Municipal de Saúde, que tem que ser repassado de forma imediata para a CESAP, para repassar para o hospital. Muitas vezes tem um atraso de 2, 3 meses, temos que pagar com o dinheiro do Tesouro. Então, isso dificulta muitas vezes o cumprimento em datas corretas de repasse para o município. Mas tem várias formas de repasse, inclusive tem emendas de deputado do Estado do Piauí, que repassa fundo a fundo para o município. Tem algumas emendas especiais que nem precisa passar pela CESAP, que foi criado no ano passado, essas especiais, que vem direto para a Cefaz, e a Cefaz passa para o município direto, para a conta. Então, tem várias formas de financiamento, não é só uma, que o pessoal às vezes fala que está em atraso, mas tem outras formas de financiamento que podem o município se adequar. Às vezes a pessoa recebe fundo a fundo em valor maior do que era previsto no mês, e aí, às vezes, dá a impressão de que no mês que vem a mesma coisa, né? E aí gasta dinheiro todo dia naquele mês, e aí não guarda para outro mês. Então, tem que ser uma conversa que temos que fazer com a PPM, para o município, para a gente começar realmente um padrão de despesas e de cofinanciamento. É uma mão, é ida e volta, né? Ida e volta. Secretário, agora mais uma pergunta ainda sobre Covid. No Portal Cidade Verde, a gente recorrentemente recebe boletins da própria CESAP, de instituições de saúde, alertando para a questão de pessoas que faltam para a vacinação da dose de reforço aqui no Piauí contra a Covid-19. Hoje, o senhor poderia explicar para a gente como é que está esse panorama? O piauiense realmente está indo atrás dessa vacinação? Porque é ela que permite que a gente tenha essa estabilidade que o senhor falou em casos, e não volte a um cenário tão ruim quanto que a gente viveu em 2020. O Piauí é um estado onde há muito mais vacinação do que outros. Então, as pessoas do Piauí, elas procuram a vacinação. Pode ter algum caso ou outro, mas é difícil você obrigar a pessoa a se vacinar. Mas na maioria do piauiense aqui é vacinada. E compra as doses. Eu tenho 4 doses já vacinadas, 4 doses. Então, meus familiares procuram vacina. Se tiver quinta dose, tem mais ou menos quinta dose, né? Então, aqui no Piauí, as pessoas procuram realmente a vacina, tanto que tem reclamação hoje de vacinação para criança, porque está faltando estoque. Então, o povo procura. Então, isso realmente ajuda a ter menos casos positivos e ajuda a ter casos graves para internação. Tá certo. Eu quero agradecer, então, ao secretário de Estado da Saúde, Antônio Luiz, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, secretário. Estamos à disposição para prestar contas.